Nós falamos semanas atrás que as pessoas ofendidas, elas estão em duas categorias. A primeira categoria é aquelas que realmente foram injustiçadas, que não mereciam aquilo. E a outra categoria são as pessoas que acham que foram injustiçadas. Normalmente, esse grupo são de pessoas que foram mal informadas ou foram frutos de fofocas, foram frutos de maledicência e acabam entendendo mal as coisas e criam um problema com outras pessoas e consigo mesmo, e às vezes até com Deus, e passam a viver vida de ofendido. Eu quero ler Provérbios 6, 16 a 19, e é um texto que vocês conhecem, que fala sobre coisas que Deus não gosta. Há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera detestáveis. Vamos ler junto o próximo? Olhos arrogantes, vamos lá junto? Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Ok? Até aí, né, querido? Amados, nós muitas vezes esse é o grupo daqueles que foram injustiçados, ou que foram vítimas de fofoca, que não sabe lidar com isso, e acaba construindo uma grande ofensa na sua vida. Assim, eu tenho algumas experiências disso, algumas delas em ambiente de igreja. Diversas vezes, isso aconteceu diversas vezes, mas uma dessas vezes foi muito marcante para mim, porque eu notava que uma pessoa passava por mim, e com um olhar detonador, sabe aquele olhar metralhadora? Que você não sabe por que você está recebendo aquela carga E depois eu descobria que era fofoca. Uma dessas vezes, eu preguei, foi aqui na nossa igreja. E quando eu terminei de pregar, uma pessoa me procurou, que eu notei essa pessoa diferente comigo, eu nem tinha relacionamento com essa pessoa, assim de perto, que ela pudesse ter alguma coisa contra mim. E eu orava. Quando eu vejo situações assim, amados, eu oro. Eu aprendi que não é o caminho a fofoca, o difamar, especialmente entre irmãos. E aquela pessoa não se aproximava de mim porque alguém falou de mim para ela. E um dia, essa pessoa chegou comigo e disse que queria ter um momento comigo. E eu disse, pois não, vamos lá. E quando nós sentamos para conversar, a pessoa disse, eu quero lhe pedir perdão. Por causa disso, aí contou uma série de histórias que tinham falado para ele, mas eu vejo que o senhor é um homem de Deus. Eu vejo na sua vida que o senhor é um homem de Deus. Aquilo que aquela pessoa falou não condiz com a sua vida. E aí nós fomos conversar e eu fui entender o que de fato estava acontecendo. E aquele irmão passou a se aproximar mais de nós e até hoje nós temos um bom relacionamento. Então, uma das coisas que nós vemos que gera dor no corpo de Cristo, na família, é a fofoca. É o mal entendido. Então, eu quero desanimar você de fazer esse tipo de abordagem. Se você sabe alguma coisa ruim de uma pessoa, vá até ela e resolva. O provérbio diz que as paredes têm ouvidos e o que o vento leva a sua voz. Em algum momento essa pessoa vai saber e aí a casa pode cair por conta de acusações. Nós hoje vamos estudar a vida de um homem chamado José. Uma história que todo mundo conhece, não é verdade? Você não conhece sobre José? Né? José, o filho de Jacó, o primogênito de Raquel, e que depois de muito sofrimento se torna o quê? Governador no Egito, né? O texto diz assim, o texto de abertura, Gênesis 50, 19 e 20, eu vou ler só o 20, que diz assim, diante dos irmãos deles, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amado, José, a história de José, está lá no livro de Gênesis 37, e praticamente termina o livro com a história da família dele. Na verdade é assim mesmo. Se eu não me engano, o capítulo 38, que fala sobre a vida, uma situação lá do filho de Judá, né? E depois José de novo. Então José era o 11º filho de Jacó, que depois foi chamado por Deus, trocado o seu nome para Israel. E ele era o primogênito de Raquel. Ele era o filho preferido de Jacó. E Jacó resolveu, para dar um destaque nesse filho preferido,
lhe dá um presente. Você lembra o que foi? Uma túnica de quê? Uma túnica, uma roupa, vamos falar na linguagem de hoje, né? Uma roupa colorida, que realmente dava muito destaque para José. José, além de ser o preferido, ele era o mais destacado, até no jeito de vestir. Isso foi gerando um incômodo em toda a família, especialmente nos irmãos. E José também, me parece, ao mesmo tempo que era um rapaz inocente, era também, se esforçava muito para manter o seu pai bem informado, então ele dava umas deduradas no que os irmãos faziam, ele contava lá para o pai dele, olha pai, os meninos estão ali, desse jeito, e aí ganhava moral com o pai e perdia a amizade com os irmãos. Então, o fato de eles dedurar os seus irmãos, o fato primeiro de ele ser o predileto, já era uma ofensa para os seus irmãos. O fato de ele dedurar os seus irmãos para o seu pai, era a segunda ofensa que eles viam em José. E esse tipo de comportamento de José gerava neles ódio, e ao mesmo tempo gerava inveja e intolerância, ciúmes. O negócio foi ficando tão difícil que José já não conseguia nem conversar com os seus irmãos. A intolerância era grande na família. E um dia José contou para os seus irmãos que ele tinha tido um sonho. Está lá no capítulo 37 de Gênesis. O sonho dizia que eles estavam num campo e o feixe dele crescia e os feixes dos irmãos dele se inclinavam diante dele. Aí a casa caiu quando ele contou esse sonho. O ódio e os ciúmes aumentavam ainda mais. A inveja. Porque eles entendiam que aquele sonho era uma mensagem direta de Deus. Significa então que esse cara aí, que já é o preferido, que dedura a gente, ele vai ser o governador sobre nós. E eles, ficavam ainda mais invocados, odiando os seus irmãos. Mas aí José teve ainda um outro sonho. Esse sonho foi ainda mais completo. Parecia que o sonho era uma continuação do anterior. E ele dizia, eu sonhei um sonho, pai. E nessa hora o pai estava junto e os irmãos. E o sonho me mostrava que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí, mano, a casa caiu de vez. Terceira ofensa. Agora, até o pai dele pulou. Meu filho quer dizer, que sonho é esse? Que história é essa que você está falando? Você está dizendo que os seus irmãos, eu e a sua mãe, vamos nos inclinar diante de você? E os irmãos ficaram completamente ofendidos com aquilo. E eles fizeram um plano de matar José. Eles estavam com uma intenção ruim no coração. O plano, de fato, era matar José, fazê-lo sumir. Você sabe que quando a gente tem uma vida realmente cheia de ofensa, vem o ódio, a inveja, não é verdade? A inveja foi o elemento mais forte para que os religiosos no tempo de Jesus exigissem a crucificação dele. Eles tinham inveja de Jesus. E aqui também não é diferente. Então, eles tinham inveja e desejo de vingança, até que só esperavam uma oportunidade para que eles pudessem colocar em prática aquele plano. Um dia eles saíram, os irmãos saíram para o trabalho deles. Acho interessante que José também era pastor de ovelhas, ele ajudava seus pais, seu pai e seus irmãos. Nesse dia, não sei por qual razão, José ficou em casa e o pai dele disse, meu filho, vai ver como estão os seus irmãos. Eu noto que José era um menino obediente, porque no texto, nos vários textos que eu li, ele diz, sim senhor, é como se ele estivesse realmente num ato de obediência, e ele sai para ver os seus irmãos. E José se perde no meio do caminho, e ele encontra um homem que diz, olha, eu os vi indo lá para Dotã, eles devem ir para lá. E José saiu para ir até esse lugar, e quando José vinha caminhando, amados, de longe, os seus irmãos já enxergaram. E de longe, eles disseram, agora é a hora. E eles tramaram a morte de José. A ideia era acabar com ele e diziam assim, aí nós vamos ver no que vai dar aqueles dois sonhos. A Bíblia conta que Rúben, o irmão mais velho, tomou a frente e disse, não, nós não podemos fazer isso com o nosso irmão, vamos jogá-lo aqui numa cisterna. E o texto diz que ele pensou naquilo, na intenção de depois retirar o menino e devolver para o pai. Rúben parece que estava com a cabeça mais no lugar do que os outros. Mas eu não sei o que aconteceu, dá uma impressão que ele sai de cena. E Judá depois se levanta e diz, já que nós não vamos matar e colocar o sangue do nosso irmão sobre nós, eles olharam e viram um grupo, uma comitiva de viajantes midianitas, e eles disseram, vamos vender o nosso irmão e ganhar algum dinheiro com isso. Ele estava numa cisterna,
Vocês sabem o que é uma cisterna, obviamente. O texto diz que não tinha água, eu acho tão bom esses detalhes. E eles tiraram o José de dentro da cisterna e negociaram o seu irmão para essa caravana de midianitas e o venderam por 20 moedas de prata. Amados, eu fiquei imaginando como realmente foi esse momento. Você imagina um menino que a gente não sabe ao certo a idade, mas 16, 17 anos, sendo tirado da cisterna, sendo vendido para desconhecidos como escravo. Você imagina o desespero que ele pode ter apresentado, talvez gritando, não façam isso comigo, por favor, não façam isso, meus irmãos, não façam isso. E eles fazendo aquilo, com o coração duro, cheio de ódio, vendendo o próprio irmão. Vocês sabem que, naquele tempo, uma pessoa que tinha família, que era vendido como escravo, ele era uma sentença pior do que a morte. Porque ele seria escravo pelo resto da vida. Se ele casasse lá e tivesse filho, seria também, todos eles seriam escravos. Então talvez na cabeça de José, talvez chorando, meu Deus, que desespero. Que desespero. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma experiência de se perder. Alguém já se perdeu quando era pequeno e não sabia onde estava, se perdeu? Desesperador, né? Porque você fica dizendo, eu sei que eu moro nessa cidade, mas não sei onde é. Como é que eu chego lá? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê meus irmãos? Alguém pode me levar para o meu pai, para minha mãe? Legal. Talvez você vai numa delegacia, em algum lugar, e é possível que de alguma forma te encontre, mas José nunca mais poderia ver seu pai de novo. Imagina, indo para outro lugar, talvez ele não soubesse o idioma, nós não temos esses detalhes, e ele chega no Egito, e lá eles o vendem para Potifar, o chefe da guarda de Faraó. Eles fizeram todo um esquema, muito maldosamente pensado. Eles disseram, vamos então enganar o nosso pai, a gente vai matar um animal, mela toda a túnica dele, está lá, e levamos para ele, e aí nós dissemos, está aí, ó, teu filho, nós achamos isso aqui. Olha aí como é que diz o texto. Vamos ler o texto que explica bem. Então os irmãos mataram um bode e mergulharam a túnica de José no sangue do animal. Pode passar. Enviaram a linda túnica para o pai com a seguinte mensagem, veja o que encontramos. Não é a túnica do teu filho? Imagina quanto ódio, gente boa. Meu Deus! Sinceramente, é uma história difícil de contar. A Bíblia relata detalhes. Eles nem foram lá, eles mandaram alguém entregar para o pai. Que frieza! O próprio irmão, um garoto, indefeso. E aí o que acontece? Passa mais. O pai a reconheceu de imediato e disse, sim, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem deve ter devorado. Com certeza, José morreu despedaçado. Agora vamos olhar o ponto de vista desse pai, que vai ser outro ferido, outro ofendido, outro que foi, nesse caso, enganado. Uma mentira tão grande, impulsionada pelo ódio, impulsionado pela inveja. Pode passar o próximo versículo, o que ele diz? Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, por longo tempo, lamentou profundamente a morte do filho, que na verdade estava vivo. Pode passar. A família toda tentou consolá-lo, mas ele se recusava e dizia, descerei à sepultura lamentando a morte do meu filho. Dizia e continuava a lamentar-se. Eu não sei se alguém aqui passou por uma experiência parecida com isso. Talvez alguém foi muito açoitado, amarrado. Eu conheci um jovem, ele era muito maltratado pelo seu pai, eu cheguei a ver. Na casa deles tinha um lugar que era tipo uma parte baixa. E eu vi aquele menino amarrado, em corrente, como se fosse um escravo. De vez em quando se vê alguma matéria com isso, né? Você imagina o que se constrói na vida de trauma, de dor, na vida de uma criança, assim. Não sei se alguém aqui viveu isso, né? Talvez alguém tenha sido maltratado pelo seu pai, abusado por eles, por uma figura de autoridade. E talvez até hoje você esteja ofendido, você não consegue perdoar. Pastor, o que fazer com isso? O que fazer com isso? Olha, eu acho tão interessante. A Bíblia diz que Deus, Ele sabe o fim no começo. Ele já sabe o que vai acontecer no fim, mas nós temos a liberdade de escolher o que será o nosso próximo passo. José, a partir daquele momento, eu diria que ele entra na escola de Deus.
ele tinha na sua mente 2 sonhos que para ele deve ter sido muito significativo. Muito significativo. Né? E ele sabia que dificilmente, era praticamente impossível o pai dele tirá-lo daquela situação, chegar lá e dizer, esse cara é meu filho, esse menino é meu filho, ele foi vendido, ele é meu filho, eu compro de volta. A única coisa que José poderia se apegar, amados, era que Deus tinha um plano para ele. E que um dia, Deus o tiraria daquela situação. Não adiantava lamentar. E eu noto que tudo que vinha de oportunidade para José, ele se dedicava àquela oportunidade. Penso eu que crendo que aquele sonho um dia ia se realizar. Mas obviamente, amado, que o sonho, que o acontecido, a venda dele como escravo, era tudo de bom, do ponto de vista maligno, para que José não cumprisse aquele propósito. Como eles disseram, vamos ver onde vai dar. Eu queria te dar uma palavra sobre isso. E eu tenho aprendido muito sobre esse comportamento. Meu amado, você que conhece o Senhor, na prova, não se afaste de Deus. Tem 2 situações em que as pessoas se afastam de Deus. Uma é na prova, porque ela se acha vítima. Ela culpa todo mundo, inclusive Deus. E a outra quando ela se dá muito bem. Não, está tudo bem agora. Estava desempregado, estava no sufoco, eu ia para o culto, eu orava, eu participava de campanha, eu estava ali do lado, ajudando. Mas agora não tenho mais tempo. Deus já me abençoou e eu estou fora. Então José começou a trabalhar lá no Egito. Afinal, ele era um escravo, ele não tinha escolha. E o homem, o dono dele, percebia que José trabalhava muito bem e que Deus era com ele. Gente, onde você trabalha, as pessoas percebem que Deus é com você. As pessoas percebem que você é diferente. Não sei, você vai responder, mas com José eles percebiam. A casa percebia que José era um escravo diferente. E o texto deixa bem claro, tudo o que ele fazia, o Senhor abençoava. Tudo o que José fazia, mesmo com toda aquela dor, aquela lembrança daquele maldito dia, que os irmãos dele, ele foi lá obedecendo o pai dele, ele foi em obediência, vê como seus irmãos estavam, e eles se apropriam dele com força e o vendem. Ele lembrava daquilo, com certeza, mas ele confiava, e o sonho? E os sonhos que Deus me deu? E os sonhos que Deus me deu? E aí tudo ficou bem por algum tempo, e José trabalhando, as coisas indo bem, e o homem disse, olha, você toma conta de tudo, você é o cara. Eu vejo que você é um homem sério, que você é um homem preparado, então toma conta de tudo. Mas o cara era um cara de boa pinta, bonitão, né? E aí a mulher, como vocês sabem, se engraçou dele. Isso eu chamo de teste. Teste de fidelidade. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Deus tem planos grandes para mim e para você. Mas nós precisamos, no curso da vida, ser preparados para chegarmos lá. E qual é o jeito de preparar um soldado, meus amados? Teste, treino, não é? Preparo vem assim. O preparo não cai do céu. Puf, está preparado. Não é mágica. Então José é o primeiro teste. Escravo. O escravo faz o quê? O que o escravo faz? Ele serve. Não é? O que o escravo faz? E José, que era o bambambam da casa, o cara da túnica diferente, começa agora a aprender que ele tem que servir. Né? E ele dá o seu melhor como servo. De repente a mulher joga os olhos nele, se apaixona por ele, fica louca por ele. E começa a dar em cima dele, a mulher, patroa dele. E a Bíblia diz que os assédios foram grandes. E um dia, talvez, essa mulher armou para ficar sozinha na casa. Não sei o que as mulheres acham dessa possível armação. Não tinha ninguém em casa. E naquele dia ela pega ele e diz, deita-te comigo. Eu estou morrendo de vontade de me deitar com você. Se deite comigo. José tinha ali o quê, gente boa? Me ajude aí. 2 oportunidades. Uma, se deitar com a mulher, correto? E talvez até a vida dele melhorasse ou piorasse de uma vez mesmo. Afinal de contas, um escravo, a identidade dele já era, ele não ia ter sucesso além daquilo. E eu vou acabar logo com a minha vida. E a outra era dizer, não, eu não posso fazer isso porque eu vou pecar contra meu Deus. E essa mulher é esposa do meu patrão. E foi isso que ele fez. Fez de novo a coisa certa. E aí, amados, nesse momento, o que acontece? A mulher segura a roupa dele na mão, a capa, de novo, outra túnica, né? Interessante isso. E grita, estupro, estupro, estupro. E os homens vêm, pegam José. E aí, meu amado, a obediência se torna numa nova punição. Amados, os planos de Deus vão sempre passar por grandes testes. Um grande homem, uma grande mulher de Deus precisa passar por grandes testes e ser aprovado.
Às vezes é o teste do tempo. Às vezes é todos os testes juntos, como foi com José. Né? E aqui é um teste que eu diria, um teste de fidelidade, de manter a integridade. Um teste moral, para que ele se mostrasse correto no seu comportamento, ainda que ele fosse preso. Moral da história, amado. José foi jogado na prisão de Faraó. Gente, vocês sabem, essas prisões eram prisões muito desumanas. Algumas prisões, elas eram simplesmente um buraco. Jeremias foi para uma dessas, e a pessoa ficava ali alimentada de pão e água, e ela ia morrendo aos poucos. Os que demoravam 2 anos e um pouquinho, eram os grandes campeões, porque não pegava sol, era úmido, normalmente morriam de pneumonia. Então José teve ali, cara, poxa, pensa só, ele foi chamar os irmãos deles em obediência. A mulher deu em cima dele, e ele resolveu não se deitar com ela, em respeito a Deus e em respeito ao seu patrão. E o que ele ganha com isso? Mais um drama, mais um trauma, podemos dizer, mais uma ofensa. Talvez ele pensasse como pensou a mulher de Jó, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas José resolveu não dar esse passo. A prisão era muito cruel. Primeiro, além de ser um lugar que era impossível fugir, e que você ia morrendo aos poucos, comendo alimento só para se manter vivo, ia morrendo aos poucos, com cadeias nos pés, no pescoço, e realmente aquilo feria. Então era algo muito difícil para um rapaz como aquele que tinha feito tudo certo. Mas eu diria, amados, que aquele momento era o momento em que Deus preparava José, tirando dele aquela arrogância. Você acha que ele tinha arrogância com relação aos seus irmãos? Ele era o preferido do papai, né? Você acha que ele era o protegido e agora não tem ninguém para protegê-lo? Em quem que ele podia confiar, gente boa? Só em Deus. Ele só podia confiar em Deus. A prisão dizia, você vai morrer, e ele pensava, talvez, tenho sonho. Eu sei que Deus sempre põe um sonho para nós, amados. Se você prestar atenção, sempre Deus tem algum sonho para você. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, o meu sonho era ter uma família. E eu queria casar, e eu comecei a orar ao Senhor por uma esposa, baseado num provérbio que diz que os bens vêm como herança dos pais, mas uma esposa fiel e dedicada é um presente de Deus. Eu comecei a orar por esse presente, e Deus me deu, glória a Deus por isso. Depois que eu casei, eu continuei com aquele sonho, eu queria ser um bom provedor, eu queria dar o melhor para minha esposa, e às vezes no trabalho, eu era perseguido, eu tinha certas dificuldades que dava vontade de desistir. Eu pergunto a você, você tem alguma coisa para se apegar nos momentos mais difíceis? Quando você talvez devesse estar cheio de ofensa. E a gente pergunta, o que será que passava pela cabeça de José? Eu queria que vocês me ajudassem nisso. Que tipo de perguntas, quando ele ia lá naquele calabouço, amado? Se deitar, algo super inóspito, o que ele será que pensava? Poxa, meus irmãos estão lá, meu pai é rico, meu pai é bem sucedido, eu não fiz nada para estar aqui, e olha como eu estou. Será que existe mesmo Deus? Será que aquele sonho foi real? Será que ele culpava alguém? Será que ele pensava assim, se um dia eu sair daqui eu vou acabar com aqueles caras, vai ser a última coisa que eu vou fazer na minha vida? Você já pensou assim alguma vez? Eu vou dizer para vocês aqui, gente boa, eu já. Uma vez eu fui muito perseguido no ambiente de trabalho. E eu tinha um contrato com aquela empresa e eu não via a hora de acabar, porque eu queria cair fora. E às vezes eu chegava na frente daquele lugar e dizia, Senhor, manda um anjo agora, com uma bazuca e dá uma bomba bem no meio, só uma, para acabar com tudo. Aí depois eu chorava e pedia perdão ao Senhor, de verdade. Essa prova aqui é de fidelidade. Prova de se manter firme, se manter resiliente, no momento de maior dificuldade, no momento em que você precisa de ajuda e que ninguém te dá a mão. Talvez ele lembrava daquela patroa e dissesse, eu não me deitei com aquela abençoada, com aquela mulher terrível, para honrar o meu patrão e o meu Deus. E olha onde eu vim parar. Será que ele pensava isso? Que recompensa eu estou recebendo? Queridos, entenda uma coisa, Deus está no controle da vida daqueles que o obedecem, que andam com ele. Você sabe que as cartas de Paulo escreveu a maioria das cartas dele da prisão. E ele dizia assim, eu estou preso, mas o evangelho não. Eu já ganhei toda a guarda pretoriana. Eu ficava pensando, mas
Como é que esse cara consegue toda essa motivação numa prisão? Gente, sabe o que aconteceu com José? O cara que podia estar ofendido. Ele se tornou um assistente do administrador da prisão. O texto diz isso. Ele não culpava. Esse homem se tornou muito curado. Ele se tornou o administrador da prisão. Sabe, amados, que Satanás, ele quer destruir o plano de Deus para a tua vida. Você nasceu com um grande propósito, amém? Eu creio nisso. Mas tem alguns, amados, que nascem com um grande propósito. Eu não sei se Satanás ouve algum comentário lá em cima e ele atrapalha. Lembra de Moisés? Quando Jesus nasceu, que Faraó Herodes soube que haveria, através dos magos, que nasceria um menino. Ele mandou fazer o quê? Matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Foi uma das maiores carnificinas para matar Jesus. Sabe, talvez a gente não esteja passando por uma carnificina dessa forma, mas através dos traumas, dos ataques, o inimigo quer matar o sonho de Deus para a tua vida. E você fica vivendo na superfície, o mínimo, vivendo sempre com o mínimo, porque às vezes você não sabe lidar com a ofensa. Amados, a única pessoa que eu diria que pode fechar a porta que Deus abriu, sabe quem é? Deus. Ele diz que ninguém fecha a porta que Ele abre, e ninguém abre a porta que Ele fecha. Quando eu falei para vocês que eu tinha um chamado e eu fugi dele, porque eu não queria ser pastor de jeito nenhum, eu podia ser qualquer coisa menos pastor. E Deus me deu uma última chance, em 2005, 2004, 2005, eu fui reunir com uma pessoa para falar de negócio. A minha vida era negócio, falar de dinheiro. Se ia ter uma conversa comigo, eu ia dizer para ti quais eram os principais investimentos, onde era que tu ganhava dinheiro, como era que tu fazia para o teu negócio prosperar. Eu era um conselheiro de negócio. Mas Deus queria outra coisa para mim. O negócio era maior do que aquele negócio que eu achava que era grande. E naquele dia eu fui falar com um cara, e ele era um pastor, mas também tinha negócios. A minha intenção era mais oportunidade de negócio. E ele falou assim para mim: rapaz, o Senhor me disse, eu preciso te falar uma coisa. O Senhor me disse que Satanás tem um prato para te servir. E ele não deu autorização, porque tu tens alguma coisa para fazer que Deus não me disse o que é, ele falou. Mas ele disse assim: se você quiser retornar e fazer aquilo que você sabe que tem que fazer, ora comigo agora. E aí ele não vai servir o prato. Na hora o Espírito Santo disse: você nasceu para outro propósito. E aí eu quero orar. Estava chovendo. Era o mês de fevereiro, eu lembro. Deus fez ficar gravado na minha mente. Naquela dia eu orei. E disse: Senhor, eu quero fazer o que tu me chamaste para fazer. Queridos, Satanás não tem poder para acabar o sonho de Deus para a tua vida. Nenhum tipo de ofensa, se você estiver na obediência. O plano de Deus não será abortado, se você não cair nas ciladas e nas iscas. José não caiu. José não culpava ninguém. Você sabe, amado, que eu penso que com o passar do tempo José pensava: eu estou aqui nessa situação, mas eu tenho compaixão do meu pai, ele não sabe a verdade. Eu tenho compaixão dos meus irmãos, eles fizeram algo muito errado. Eles precisam consertar aquilo. Você sabe que quando a gente está cheio de Deus, olha, você vai testar quando é que você está cheio de Deus, quando você tem um inimigo diante de ti, que merece que você voe nele, e dê um golpe nele mortal. E você tem pena dele, você tem compaixão dele. Você diz: aquele homem foi usado para o meu mal. E se você der esse passo, pode ter certeza que você vai ter vitória. Mas, amados, para terminar, as coisas ficaram um pouco pior. Aconteceu mais um fato que talvez foi o deadline de José. E talvez ele disse: é a última ofensa. Talvez ele dissesse: eu vou acabar por aqui mesmo. Eu relacionei assim que José passou pelo teste do tempo, pelo teste da fidelidade, pelo teste da injustiça. Ele passou pelo teste da traição. Ele passou pelo teste da adaptação. Ele teve que ir se adaptando em cada situação, sendo fiel a Deus. Cada uma delas, se adaptando a viver no Egito, se adaptando a ser escravo, chefe lá da casa de Potifar. Depois se adaptando a viver numa cisterna, numa prisão, num calabouço. E se adaptando a perdoar à distância. José aprendeu na prática que Deus pode transformar
o mal em bem. Como diz lá em Romanos 8, 28. Quem lembra desse versículo? Isso mesmo. Porque todas as coisas cooperam, concorrem ou colaboram para o bem dos que temem e amam ao Senhor e andam segundo o seu propósito. Amados, aconteceu um fato ali, bem rápido. José preso, de repente chegam 2 presos nobres. Quem lembra quem eram os presos nobres? O copeiro e o padeiro. E também tinha um tal de eunuco lá, não sei se vocês viram. E eles naquela noite lá, talvez, de grande dor, o que vai acontecer conosco? Quando o cara ia para o calabouço, era meia vida, já era. Um escravo não tinha nem meia vida, ia morrer lá. Estrangeiro ainda. Né? E José, como um homem servo, administrando lá, ajudando, numa certa manhã, ele viu que os caras estavam meio tristes. Por que vocês estão com o rosto triste? Ele disse, nós tivemos um sonho. E nós estamos perturbados com esse sonho. Os eunucos que estavam lá não conseguiram resolver, não conseguiram traduzir o sonho, contar para ele o que estava acontecendo. E José ouve o sonho do copeiro primeiro, que ele diz que estava na frente dele os cachos de uva, e ele espremia as uvas e colocavam no copo de Faraó. E José interpreta o sonho. José disse, olha, dentro de 3 dias, Faraó, você vai pegar de novo o copo de Faraó e vai voltar a servi-lo. Olha só, aquele cara tinha... cara, vou te falar, eu já sofri tanto, quer dizer, eu não vou interpretar sonho nenhum, mano, morre aí igual eu. Podia dizer isso, né? Ele não fez isso, ele serviu. Essa interpretação vem do Senhor. Aí o padeiro ouviu e disse, eu também tive um sonho. E ele se animou para contar. Ele disse, havia 3 cestos também sobre a minha cabeça, e as aves do céu vinham e pousavam ali, e comiam os pães que estavam sobre a minha cabeça. Ele disse, também durante 3 dias, Faraó cortará a sua cabeça, e os pássaros comerão o seu corpo. Mas antes, quando ele interpretou o primeiro sonho do copeiro, ele disse, lembra-te de mim quando te fores bem, porque eu sou estrangeiro, nada fiz para estar aqui, eu não mereço estar nesse lugar. Eu observei ele falando isso, ele não falou mal de ninguém. Eu estou aqui, o único que poderia tirá-lo de lá, sabe quem era? O rei. Gente, e aí José teve ali uma pequena esperança, mas o homem esqueceu dele. Amnésia absoluta. Porque um cara que sobreviveu 3 dias depois, volta para o seu posto, eu fico pensando, como é que o homem esquece um negócio desse? Quem interpretou e deu tudo certo. Mais uma ofensa. Mais uma ofensa. Contra Deus. E aí o que ele faz? Espera. Continua servindo. Passou-se 2 anos, aí o rei teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar o sonho. Gente, eu vou dizer para vocês, talvez o teu patrão esqueceu de ti, a tua mulher, o teu marido, o teu filho, mas Deus não esquece de você. Especialmente dos fiéis. O que me encanta na história de José, amado, é que José não guardava ofensa. E Deus via o coração dele. A tendência nossa nessa história, se fosse eu ou você, talvez fosse revidar, fosse ficar uma pessoa amarga. Mas José servia. E aí, amados, quando o copeiro diz para o rei, eu vou me lembrar do meu passado, rei. Eu estava preso naquele tempo. O senhor ia, talvez, acabar conosco, mas ali eu encontrei um jovem hebreu que está lá no calabouço, na prisão. E eu contei meu sonho e aconteceu exatamente o que ele falou. E aí, o rei diz, traga esse homem para cá. Acho interessante que o texto diz que José fez a sua barba. Deveria estar com uma barba enorme, né? E subiu. E o rei conta o sonho para ele. Meu Deus, que coisa. E José interpreta o sonho. Amados, muitos de nós vivemos em ofensa porque nós não nos juntamos a Deus na hora das provas. Escolhemos o caminho mais pedregoso, aquele que não vai dar um bom fim. Aquele momento que José interpreta o sonho. Deus puro, ele já disse logo, a interpretação não está em mim, rei. Mas Deus que sabe todas as coisas, resolveu antecipar ao rei o que vai acontecer daqui a algum tempo. E José descreve, vocês sabem a história. Aí José dá um conselho. Escolha um homem sábio para administrar esses 7 anos que haverão de fartura, porque a fome será tanta
que se não se antecipar e preparar-se para esse tempo, não vai haver sobrevivente. Amados, nesse momento, vocês sabem a história, a fome devastou tudo. José era governador, seus irmãos com fome. A história vem, passa o tempo. E agora, aqueles homens precisam de comida. E aí o pai dele diz, olha, o que vocês estão parados aí? Vão comprar comida? Gente, se você puder depois, leia lá o capítulo 45, quando José se depara com seus irmãos. Gente, o texto diz que chega os 10 caras lá, porque o Benjamim ficou. E José, com aquelas roupas eles não reconheceram. Primeira coisa que eles fazem, se ajoelha. E ele sabia quem era. O texto diz, eu não vou ler por conta do nosso horário. O texto diz, e José se lembrou do sonho. Amadas, então ele tem todo um enredo ali. José diz que eles são escravos não espiões, vocês são espiões. Vocês vieram espiar a terra, vieram de Canaã. E aí, cara, Rubem já grita assim, diz, eu não falei para vocês. E José entendendo tudo, meu Deus do céu. Esse é o sangue do nosso irmão sobre nós, e tudo aquilo que José tinha falado há quase 20 anos atrás. Pelo menos 13 anos atrás. E José, eu acho que ele ficou ali, meu Deus, só Deus para sustentar o cara. E agora, se ele tivesse com o coração cheio de mal, o que ele faria, gente boa? Mas sabe o que José fez, gente boa? Ele viu quem era, e Judá se levantou. Eu sei que ficou Simeão lá, e voltou os 10, porque ele disse, vocês só vão levar isso aqui quando trouxer o menor, vocês são espia. Ele foi muito sábio nesse processo. E José enche a vasilha deles, os sacos de alimento, coloca o dinheiro dentro, e ele devolve com amor. Gente, humanamente, só uma pessoa curada agiria dessa forma. E é assim que um crente tem que agir, sabia? Pagar o mal com o bem. Que vantagem tem pagar o mal com o mal? Nenhuma. E aí, amados, o que finaliza essa história? Se José tivesse matado os seus irmãos, Jesus não teria nascido. E aí tem um texto que ele diz, Gênesis 45, 1 a 9, José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes, saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou a sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Meu Deus do céu, dramático, né? Cheguem mais perto, é isso que ele fala. Disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou, eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravos ao Egito. Meu Deus. Agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns contra os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. Um homem de Deus tem um entendimento diferente. Um homem do mal diria, agora vocês estão ferrados, estão fritos comigo. Duvidaram de mim, né, naquele tempo, né? Me venderam como escravos, mentiram para o meu pai. E agora, o que vocês vão fazer? Soldados? Né? Olha o que ele diz, não fiquem aflitos ou furiosos com os outros por terem me vendido para cá. E ele joga para Deus, visão do alto. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para preservar a vida de vocês. Passa aí, agora ele vai dizer uma coisa fantástica. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos. E não haverá plantio nem colheita. Pode passar. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias. E para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi Ele quem me fez conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. O último. Agora voltem depressa a meu pai e digam-lhes, assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá sem demora. Glória a Deus. Amados, poucas pessoas talvez receberam um tratamento em vida como esse que José recebeu. Mas em momento algum ele se abraçou com a ofensa. Sua esperança estava no Senhor. Havia um sonho a cumprir. Eu sei que muitas pessoas passaram por situações dramáticas de muitos sofrimentos, abusos, dor terríveis.
Você precisa resolver isso. E talvez dizer na cara deles o mal que vocês intentaram contra mim. Deus tornou em bem, para eu fazer o bem a vocês. Eu não sei se tem alguém aqui que suportou, que enfrentou uma situação semelhante a essa que José passou. Mas eu quero te dizer, gente, coloque nas mãos de Deus. Eu sei que é difícil, muito difícil. Talvez a sua mãe, o seu pai, a quem você esperava te proteger, te maltratou. Teu tio, um parente, que você esperava que te protegesse, que te colocasse no colo, que te defendesse. Foi ele quem te abusou. Talvez aquela pessoa que você confiou a vida toda te traiu. Mas a palavra de Deus ensina que a medida que perdoardes a ofensa dos outros será usada por Deus para perdoar.